Olá, muito bom dia. Este é o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs. Que alegria eu tenho de poder levar a você a palavra de Deus. E eu quero te convidar à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Este texto é maravilhoso. Eu tenho refletido muito sobre a fé. Somente a fé tem sido o desafio nesses dias para eu não só crescer, como também compartilhar algo que todos nós precisamos exercitar e ter algo crescente dentro de nós, que é a nossa fé. Fica muito evidente nesta passagem que Jesus dá uma tremenda ilustração sobre fé. Ele carinhosamente diz ao povo de Israel que ele, Jesus, teria sido de bom grado a mãe para aquele povo, para aqueles habitantes, exatamente como o exemplo que ele deu de uma galinha que reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Vamos observar cuidadosamente essas palavras e essa ilustração. Ele enuncia essa expressão de todo o coração e com grande sinceridade. Neste trecho da Escritura, vemos como devemos agir em relação a Cristo, como Ele pode nos ajudar. Como devemos fazer uso, se assim eu posso dizer, da vida, da presença e da vida de Jesus e desfrutar dela. Se observarmos como uma galinha se comporta com seus pintinhos, então veremos Cristo e nós mesmos representados de tal maneira que nenhum artista poderia pintar um quadro como este. As nossas almas são os pintinhos. E o diabo e os espíritos malignos são os gaviões que ficam rodeando pelo ar. A exceção é que nós não somos tão espertos quanto os pintinhos, que correm para debaixo das asas da mãe. Além disso, os demônios são mais habilidosos em nos atacar do que os gaviões em agarrar os pintinhos. Pois eu creio que esta passagem tem muito ensino, tem muita verdade para todos nós. Eu tenho dito que se a nossa fé for genuína, ela não depende da nossa própria habilidade, mas depende da nossa fé. Depende de crermos e nos agarrarmos a Cristo e nos colocarmos debaixo da sua justiça. Assim como os pintinhos não confiam em si e na própria rapidez e simplesmente fogem para debaixo do corpo das asas da galinha, também devemos correr para Cristo e deixar que Ele seja o nosso escudo e a nossa proteção. Sob suas asas é o podcast desta manhã, que eu espero ter enriquecido você e quero também aproveitar para orar. Pai amoroso, obrigado por ter nos dado Jesus, o teu Filho. Obrigado porque podemos perfeitamente nos esconder, podemos perfeitamente
sermos protegidos por Ele. Como ouvimos nesta passagem, Ele quis ser para aquele povo em Jerusalém, para aqueles habitantes, e eles não desejaram. Nós recorremos, nós precisamos, nós desejamos estar debaixo da proteção de Jesus. Por isso, conduza-nos neste dia, guardados em Teu nome. Assim, Senhor, Te agradecemos, orando, Senhor, na certeza de que o Senhor fará isto conosco, para a glória do Teu santo nome. Este foi o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs. Eu sou Valmir Ventura. E se você ainda não assinou o meu canal no podcast, é só você entrar e depois espalhar esta boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo. E o tema que eu estou compartilhando, somente a fé. Um grande abraço, Deus te abençoe, tenha um excelente dia.